Boa noite a todos. Antes de começar propriamente a minha intervenção, agradecer a presença de todos e, sobretudo, dizer que esta é a primeira sessão das segundas jornadas sobre consolidação, crescimento e coesão e que muito nos honra a presença do Sr. Primeiro-Ministro e do nosso Presidente do Partido e do Vice-Presidente Jorge Moreira da Silva nesta sessão de abertura destas segundas jornadas importantes para o nosso partido. Sr. Presidente do Partido e Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, Sr. Vice-Presidente Dr. Jorge Moreira da Silva, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Câmara e demais autarcas, Srs. Membros da Comissão Política Distrital e das Comissões Políticas de Secção, Sr. Presidente da JSD Regional do Porto, Srs. Representantes dos TSD, caras e caros companheiros. Os últimos tempos que temos vivido têm sido tempos dominados pelo economicismo exacerbado, em que as leis da teoria económica ou da gestão são dos fatores com maior peso e mais importantes na tomada de decisões e, literalmente, se sobrepõem ou permitem ignorar todos os outros fatores. As finanças e a economia ganharam o palco principal do nosso cotidiano. Num ápice, como que por osmose, todos os intervenientes na nossa vida coletiva passaram a ser economicistas por devoção, pseudo-catedráticos da gestão, esquecendo muito deles que existem outras ciências não menos importantes e que também deverão estar presentes na sua intervenção. Mas não. Aparentemente, tudo à nossa volta começa onde termina onde começa, ou seja, na economia e nas finanças. E a política? A política no verdadeiro sentido, na verdadeira acessão da palavra. A política como forma de encontrar soluções para os problemas, para a vida das pessoas, política que, afinal, tem sido tão maltratada nos últimos tempos. Será que todos nós, agentes políticos, nos esquecemos da ciência política? Ou será que, de forma voluntária ou involuntária, a temos empurrado para um plano secundário? Existe uma enorme diferença entre aquilo que se diz que é a política daquilo que temos vindo a fazer dela e aquele que é o verdadeiro significado da sua palavra. Política será sempre a ciência ou a arte de governar. Falar de política não é difícil, fazer política, sim. O difícil é reconhecer que a política não é mais do que dar uma resposta clara e objetiva aos nossos problemas concretos, aos nossos problemas coletivos. Pior que o desinteresse pela política é a sua fácil ou fraca compreensão. Desde sempre ouvimos uma série de discursos que falam em política e em cidadania, e onde muitas vezes esta é referenciada como se fosse de uma dimensão superior à da política. Muito se fala da promoção da cidadania sem interferência da política. Pretende-se com isto dar à cidadania uma ideia nobre, honesta, com valores positivos. Mas a política como instrumento ao serviço da cidadania é isso mesmo, tem esses valores. Não podemos temer a junção dos dois conceitos. Construir a cidadania no sentido político do termo, da igualdade social, do bem comum, da dignidade coletiva. Falar em política envolve os partidos, não se esgota neles. A política não termina nos partidos, começa nas pessoas. Desde sempre, aprendemos e ouvimos a dizer que a política é a arte de governar através do uso do poder para defender os direitos da cidadania, da organização da sociedade em prol do bem-estar comum, evitando a que se chegue a um caos sem ordem numa ótica de puro economicismo. É isto que a torna complexa e, consequentemente, tão interessante. O político não pode ser, nunca foi, nem nunca poderá ser o demagogo irresponsável, o populista facilitador. Esses, já vimos, não têm lugar na política. O político tem que ser, obrigatoriamente, todo o contrário. Falar de consolidação, crescimento e coesão é falar numa política feita pela positiva. É uma política feita com opções concretas que levem à consolidação e ao crescimento económico real e efetivo. As finanças e a economia não podem ser o único epicentro da resolução de todos os nossos problemas e da resolução da crise por que passamos. A economia, as finanças e todas as ciências só podem ser meros instrumentos para atingirmos os fins. Só os devemos usar como um meio e não como um fim em si mesmo. E para isso é necessário e importante que todos os intervenientes que fazem política não se distraiam
e não se deixem envolver exclusivamente por teorias económicas. Política é sempre inclusão. Economia exacerbada poderá ser, por vezes, a exclusão. É necessário, assim, a efetiva preocupação de inserir todos os indivíduos no processo de construção da sociedade. Não deve haver lugar à exclusão de ninguém. Ninguém pode ser deixado para trás. Já não há tempo nem lugar para isso. A estratégia de consolidação e cumprimento dos objetivos só pode ser feita de uma forma ativa, como uma oportunidade para resolver o estado em que deixaram as nossas contas públicas. Sim, porque passados cerca de 20 meses da tomada de posse do governo liderado pelo nosso partido, é bom relembrarmos que recebemos um país com um modelo de desenvolvimento anacrónico, com um crescimento medíocre na última década, o que originou um aumento da nossa divergência com os nossos parceiros europeus, com uma perda generalizada de competitividade internacional das nossas empresas, com uma despesa pública em crescimento descontrolado, com as despesas sociais a crescerem a ritmos exponenciais, com um crescimento, esse sim sustentado, do desemprego estrutural, com déficits externos crónicos que originaram, muito naturalmente, um excessivo endividamento externo e a consequente perda de confiança por parte dos mercados externos. Ou seja, como país, tínhamos chegado ao fim da linha de um modelo insustentável. As pessoas e as empresas estavam sobreendividadas e em níveis insustentáveis. Foi uma década inteira de consumo de um país rico a produzir como um país pobre. As consequências foram óbvias. Falar de consolidação, crescimento e coesão é começar isto mesmo. No passado, confundiu-se consolidação com desorçamentação. Confundiu-se crescimento com alavancagem financeira. Confundiu-se coesão com construção de infraestruturas. É de saudar a coragem do nosso governo que, desde a primeira hora, assumiu de forma pragmática que o problema do nosso país é um problema estrutural e que não é só consequência de uma conjuntura adversa dos mercados financeiros ou da evolução menos positiva de outras economias. A consolidação, crescimento e coesão implicam reformas estruturais difíceis de aprovar e executar. A sua aplicação não tem efeito mágico, de um momento para o outro. Disso sabemos. E entre a aplicação e a verificação dos resultados é longo o caminho. Mas estabelecer prioridades com base em dados económicos e financeiros apenas pode-nos levar-nos a um determinado número de regras que não se adaptem, muitas vezes, à nossa realidade. Para a consolidação das contas públicas portuguesas, devemos ter em conta a estrutura produtiva do país, da realidade, do terreno, para verificar que estamos perante um país constituído essencialmente por pequenas e médias empresas e em que a maioria da população não paga impostos por ausência de rendimentos que o justifiquem. E que muitas dessas empresas estão presentemente a passar sérias dificuldades. E, embora esse esforço de consolidação orçamental esteja a pedir grandes esforços a todos os portugueses, são nítidos os resultados positivos alcançados. Temos que dizer sem medo que os sacrifícios dos portugueses não estão a ser inconsequentes. É nítido o aumento da credibilidade internacional de Portugal junto dos mercados, de que é prova o regresso pontual aos mesmos no passado dia 23 de janeiro, com a emissão de dívida há 5 anos e a taxas de juros inferiores às praticadas em janeiro de 2011, ou seja, antes de nós pedirmos ajuda externa. Muitos podem considerar este controlado regresso aos mercados um sinal ténue, mas o seu ceticismo não pode ofuscar a realidade. Pode ser um pequeno sinal, mas é um sinal positivo e emblemático. São nítidos os sinais de redução do déficit público e da despesa primária do Estado. É nítida a queda consistente dos juros da dívida soberana e do risco de incumprimento. E ainda, fruto do esforço e saber dos nossos empresários, assistimos hoje a um aumento significativo das nossas exportações, a uma diversificação dos seus mercados e ao equilíbrio da nossa balança comercial. É pouco, passados somente 20 meses. Sinceramente, não me parece sério nem correto efetuar essa avaliação. Mas um processo de consolidação das contas públicas só pode ser seriamente efetuado com a concretização de uma agenda de reformas estruturais. E aqui
Não podemos ter medo das nossas palavras e das nossas convicções. Reformas estruturais também implicam a reforma das funções a desempenhar pelo Estado. Refundar o Estado não é desmantelar o Estado como alguns arautos do imobilismo nos querem fazer crer. As funções a desempenhar pelo Estado na sociedade portuguesa não pode ser algo imutável. Hoje, o mundo, a nossa estrutura de organização de sociedade coletiva é totalmente diferente do século passado. Não podemos, como país, dar-nos ao luxo de ter um Estado desatualizado e desajustado da realidade. É impossível utilizarmos um software novo num hardware antigo. Para este debate, mais do que convocados, devem ser notificados todos os portugueses, sem exceção, sem preconceitos, sem ideias pré-definidas. Muito do nosso futuro como país também se joga nesse debate. Ninguém tem o direito de se auto-excluir. Ninguém tem o direito de se refugiar em dogmas anacrónicos. Estou certo que, também nesta matéria, os portugueses saberão estar à altura da sua história. Mas nunca iremos ter consolidação sem crescimento. Jamais teremos crescimento sem crescimento consolidado e sem coesão. O crescimento económico será, sem dúvida, o fator-chave do nosso sucesso. Mas não devemos restringir os nossos objetivos de crescimento ao crescimento económico e financeiro. Também deveremos ter como objetivo o crescimento social e ambiental. Claro que o crescimento económico será fundamental, sobretudo, para conseguirmos mitigar o maior flagelo que atinge não só Portugal, mas também grande parte dos países europeus, o desemprego. Estou convicto que, para o nosso governo, o combate ao desemprego não está nas prioridades, é a prioridade. Os desempregados são recursos desaproveitados. Para além da vertente humana, do ponto de vista económico, é irracional possuirmos recursos disponíveis por utilizar. Estamos no caminho certo para que um novo ciclo de crescimento económico se abra no nosso país. Também neste objetivo, temos que ser realistas e prudentes. É natural que, numa primeira etapa, os sinais desse crescimento económico sejam tenues. Também temos que ter consciência que a evolução mais ou menos rápida desses sinais estará intimamente ligada à conjuntura internacional. Mas é, sobretudo, muito importante que esse crescimento seja sustentável. E para que esse crescimento seja sustentável, só pode ter como base a coesão. Ou seja, crescimento económico implica consolidação duradoura e coesão como um todo, numa globalidade. Mas muito se fala de coesão e pouco se pratica ou se implementa. No presente, tal como no passado, muitas vezes, demasiadas vezes, a espiral centralista ancorou-se indevidamente no argumentário economicista para a implementação de medidas contrárias à coesão. Contrárias à coesão das suas diversas vertentes, económica, social e territorial. Está na hora dos responsáveis políticos inverterem as suas ações, compatibilizando-as com o seu discurso. A coesão é uma oportunidade, não é uma ameaça. A coesão só pode ser uma ameaça para aqueles que, hoje, têm privilégios indevidos e indecorosos. Para aqueles que, fruto do seu poder de influência, junto do poder central, têm discriminações positivas, indevidas ou inaceitáveis. A inexistência dessa coesão mina o sentimento de unicidade que um país deverá ter. O tratamento desigual entre iguais é inaceitável. E, sobretudo, é inaceitável quando vindo de agentes políticos que foram eleitos para promover todo o contrário. Não desistirei nunca de termos no futuro um país mais justo, mais equitativo, mais coeso. O político é o agente por eleição que, através da sua ação, permite o alisamento dessas desigualdades e seja o verdadeiro defensor dessa coesão. Coesão na sua vertente mais lata. Caras e caros companheiros, assistimos hoje a um país paciente, que já deu provas e tem mostrado ser possível um programa difícil num clima de acordo social. O povo português já nos mostrou que é extremamente paciente, mas também é extremamente exigente. Uma sociedade que atingiu um nível de desemprego como aquele que atingimos hoje, uma sociedade com uma imigração de elite, com a geração mais qualificada de sempre, com empresários de excelência e grandes empreendedores, já deu provas
que só pode ser uma sociedade apostada em vencer as dificuldades e a resgatar o futuro do país. Nada, nem ninguém deverá pôr em causa esta cumplicidade entre todos. Os portugueses, com muito sacrifício, acreditaram e acreditam que o caminho não é fácil, mas o caminho é o certo. Não podemos esquecer que a democracia é um regime de governo em que o poder de tomar decisões importantes de caráter político está também nas mãos do povo. O conceito, como comecei, é difícil, mas a fundamentação é só uma: cuidar da vida coletiva, desenvolver a sociedade, ajudar o país, o futuro, Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, foi aqui no Distrito do Porto que Vossa Excelência encontrou um enorme baluarte de apoio ao seu projeto político para o país. Os militantes do Distrito do Porto conhecem-no bem, confiam em si, contam consigo e estou certo que Vossa Excelência não os irá decepcionar. Termino lendo uma frase do ano 55 a.C., de Marco Túlio Cicerão. O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro deve ser reabastecido, a dívida pública deve ser diminuída, parar de viver às custas do Estado. Obrigado a todos.